Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, mitos e verdades sobre a língua. Você fala, a língua? Gente, você não tem noção da importância da língua. A doutora Ana Lúcia Duran, que é fonoaudióloga clínica, está com a gente. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. A gente pensa, a língua? Qual a importância da língua? Por que higienizar a língua, né? Nossa, a língua tem tanta importância. A gente come usando a língua, a gente fala usando a língua, a gente beija usando a língua. Então, tantas coisas que a gente faz usando a língua. E pouco a gente sabe sobre a língua, né? Pois é. Vamos ver os nossos mitos e verdades. Aproveite para mandar suas perguntas, que assim a doutora Ana Lúcia já esclarece pra gente. Ó, suas dúvidas. Vamos ver a primeira? Assim como as impressões digitais, que são únicas, não existem duas pessoas com línguas iguais. Verdade. Isso é verdade, Isso né? é verdade, sim. A língua tem um formato e algumas características que são muito peculiares a cada pessoa. Então, cada pessoa tem um tipo de língua, da mesma forma como a gente tem as digitais. Mas dependendo da fase da vida da gente, a língua também fica com aparência diferente, né? Sim, a língua é um músculo e como sendo um músculo, em alguns momentos ele pode se apresentar mais flácido, né? Com o passar do tempo. Inclusive, quando a gente, né, tem uma certa idade, tem uma dificuldade maior para engolir e essa língua vai se apresentar às vezes mais flácida, mais molinha e precisa de alguns exercícios para reorganizar esse tônus. E a gente muitas vezes trata da musculatura corporal todinha, mas esquece que a língua é um músculo também, né? Sim, sim. Vamos ver mais uma, gente? É possível sentir sabores diferentes no mesmo alimento de acordo com a sua temperatura. Sim, já pensou no chocolate que guarda na geladeira e no chocolate na temperatura ambiente? A de geladeira eu não curto, não. Então, o sabor é totalmente diferente. Então, de acordo com a temperatura, a gente vai perceber realmente sabores diferentes. Existe algum tempo atrás, acho que a gente vai falar depois dos mitos de onde a gente percebe os sabores da língua, mas assim, o sabor, ele está muito relacionado também à temperatura do alimento. Se a gente come uma salada, a gente percebe também alguns sabores mais evidentes, que é mais no frio. O chocolate é um exemplo muito claro. Se a gente pega um chocolate de geladeira, o sabor é um pouco mais... sem graça, né? Isso, mais ácido, mais estranho. O chocolate de temperatura ambiente é mais adocicado, mais saboroso. E pra mim, aquele chocolate derretidinho, esse é o melhor. É o melhor, com certeza. De mão de criança. Aí tem coisa melhor. Vamos ver mais um? Tá bem quentinho. Então. É possível engolir a própria língua numa convulsão? Em hipótese alguma. Isso era um mito. E as pessoas, quando viam as pessoas tendo ataque epilético na rua, seguravam a língua, né? Isso é uma coisa muito séria, Kátia. Inclusive, algumas pessoas ainda têm esse, né, mito, acredita nisso e coloca o dedo dentro da boca da pessoa, tenta trazer a língua para frente, corre o risco até de levar uma mordida, de fazer alguma coisa e de piorar a situação. Então, a gente tem um frênulo que segura a língua no assoalho da boca, então a língua não vai ser engolida de forma alguma. Numa situação dessas, a gente precisa realmente virar a pessoa de lado para que a língua fique mais caída e tenha espaço para respirar. Agora, se eu enfio a mão, eu estou prejudicando. E a língua não vai ser deglutida de forma alguma. Tirar tudo que pode ser perigoso, que está ao redor dessa pessoa, né? Exatamente. E virar a cabeça de lado para que a língua fique caidinha e que a passagem do ar aconteça. Então, engolir a língua, gente, só em filme de terror mesmo. Exatamente. Na realidade, não existe. Vamos ver mais uma? Quando o órgão está vermelho escuro, a circulação sanguínea não está funcionando corretamente. A língua, ela traz pra gente algumas informações sobre a saúde geral. A medicina chinesa usa muito o aspecto da língua, inclusive, para fazer alguns diagnósticos. E realmente isso é verdade. Às vezes a falta de alguma vitamina, de algum nutriente, vai mostrar um aspecto na língua mais avermelhado e que pode ser uma situação aí que leve a pensar numa situação de problemas circulatórios. Assim como a língua muito branca, né? Sim, sim. Uma língua muito pálida, por exemplo, a pessoa pode estar desidratada. Tanto que quando as pessoas chegam no médico, a primeira coisa que o médico avalia, até criança, quando está com febre, é como é que está essa língua. Se essa língua estiver muito pálida, é um sinal de desidratação. Viu, tia? Sua língua que naquela época estava brancona, você não bebe muita água. Ah, é? E normalmente o idoso tem esse problema, Sim, né? De não ingerir muita água. Tem que deixar uma garrafinha do lado e tomar, mesmo que não tenha sede. Eu estava ouvindo. É importante, viu? Vamos ver mais uma? É a parte do corpo que se cura mais devagar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A língua, a saliva, ela ajuda a cicatrização. Né? Ela tem uma propriedade que ajuda na cicatrização. Então, a língua se cura rapidamente.
Se aparecer uma ferida na boca que demore um pouquinho mais para tratar, para curar, aí é um sinal de alerta, porque existem algumas lesões que podem, né, levar até um câncer de boca. Então, a língua cura rapidinho mesmo. Se tiver uma lesão que demora um pouquinho mais para cuidar, a gente tem que ficar atento, procurar um médico. Ou então, aquela constância de aftas e tudo mais, às vezes o que parece afta não são aftas, né? Sim, exatamente. Podem ser lesões de outro tipo, podem ser úlceras e que precisam ser tratadas, né, bem diagnosticadas, porque é algo bastante sério. E as pessoas não têm o hábito, né, de checarem a sua boca, né? Levantar a língua, olhar embaixo dela, nas laterais da bochecha, céu da boca, né? Exatamente. E tabagistas, quem ingere muito álcool também, são pessoas de risco para câncer de boca. E começa por aí, começa por essas lesões que demoram para ser curadas. Quando a gente tem um diagnóstico precoce, como a gente sempre lembra, claro que a doença ela é muito mais fácil de ser tratada, né? Sem dúvida. Vamos ver mais uma? É o músculo mais forte e flexível do corpo. Para começar, não é nem só um músculo, são vários músculos, né? A língua é formada por vários músculos que se entrelaçam. E é um mito, porque o que acontece? Como a língua não está apoiada em ossos, ela não tem, né, ossos na sua estrutura, a tendência das pessoas acharem que realmente ela é a mais flexível. Não é. E o músculo mais forte também não, porque depende também do tônus. Se a língua estiver flácida, ela não tem força para fazer determinados movimentos. Então, é um mito. É um mito. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A movimentação inadequada da língua pode provocar deformação na arcada dentária. Sem dúvida nenhuma. Se a gente for pensar, por exemplo, crianças que usam chupeta durante muito tempo. Tirou a chupeta, mas ainda fica com a língua um pouquinho mais anteriorizada, hábito, né? Colocada um pouquinho mais para frente. Se a gente pensar que engolimos muitas vezes, né? Não é só na hora que a gente está comendo, a gente engole a saliva o tempo inteiro. E esse movimento, né? A língua vai empurrando os dentes, vai causar uma deformação bem significativa. A velha história, igual mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade. Então tem que tomar cuidado com isso. Ou aqueles hábitos que as pessoas às vezes têm de ficar com a língua parada empurrando o dente, né? Sim, sim. Esses hábitos são extremamente inadequados. É um músculo que está fazendo uma força no osso e ele vai deformar. Não sei se vocês já viram, você de casa, quem tem o hábito de ficar com a língua no céu da boca. Na verdade, a posição de repouso da língua ela é antigravitacional. A gente precisa apoiar a língua atrás das ruguinhas, lá no céu da boca. A gente... E não lá? Não, bem atrás do dente superior, a gente tem umas ruguinhas lá. A posição da língua em repouso é ali, pontinha da língua lá em cima. Bom, volto que tem tanta pergunta e vamos falar de escovação de língua, hein, gente? Que isso é importante, muita gente não faz. Volto rapidinho. Voltando com a doutora Ana Lúcia, vamos para as perguntas que surgiram? Olha, Isadora, tem um refluxo gastroesofágico e alguns dias comecei a sentir um certo desconforto e formigamento na língua. Esses sintomas são considerados normais para quem tem essa doença? Sim, são considerados normais, mas é um sinal também de atenção para que se busque um médico, que se faça uma regulação alimentar, porque é um sintoma é um desconforto na língua que pode estar relacionado a uma ingestão maior de alimentos mais ácidos. Então, é um sinal, sim, do refluxo, mas também é um sinal para que a pessoa fique atenta e busque melhorar a sua alimentação ou vá ao médico para tomar o medicamento adequado para essa situação. Porque não pode não ser só refluxo. Né? Pode não ser só refluxo. Coisas juntas. Vamos ver mais uma. Bárbara, qual a melhor forma de curar aftas na língua? Depende muito da origem dessas aftas. Então, uma afta por mordeu a língua, fez uma pequena lesãozinha, ou comeu muito abacaxi, às vezes ficou... Esse tipo de lesão a gente consegue curar com bochecho, com bicarbonato. As pessoas têm uma tendência a colocar o bicarbonato eu ponho bem... quase flexível, você não põe não? Arde que sai até aquela lagriminha no canto. E aí, assim, na verdade não é... Então, não precisa disso. Dilui na água, faz um bochechinho que ele vai ter o mesmo efeito e não vai ser tão desconfortável. Mas vê o que você come que causa as aftas. Exatamente. Né? Aftas são sempre sinais de alerta, precisa ver o que está acontecendo. Né? Mas aquelas aftas que aparecem esporadicamente, um bochecho com água e bicarbonato é suficiente. Já funciona. Vamos ver mais uma? Giovana, o uso de piercing na língua faz mal?
A língua tem muitas bactérias, porque a digestão, inclusive, começa na boca, né? Então, o piercing é uma cirurgia onde é colocado um corpo estranho nessa língua que vai ter contato com todas essas bactérias. Então, fica aberto, né? Isso. E a gente está vivendo um tempo muito difícil de superbactérias, onde os antibióticos às vezes não respondem aos tratamentos. Então, todo cuidado é pouco. Muita higiene, muito cuidado se a pessoa optar por ter um piercing na língua. Você fala em higienização, a gente tem que falar do piercing na língua que fica restinho de comida, né? Sim, sim. Como você tira o restinho daquele buraquinho? Escovação, limpeza, bochecho, sempre usar esses bactericidas bucais, enxaguantes, para dar uma limpadinha, realmente retirar toda a possibilidade de algum processo inflamatório aí. Vamos falar em higienização? Vamos mostrar, porque a maior parte das pessoas não escova os dentes, mas não escova a língua, né? Pois é, e a língua é extremamente importante. Ela forma, às vezes, uma placa bacteriana que a gente chama de saburra, né? Fica aquela esbranquiçada, em alguns casos até amarelado, e dá um mau hálito que é extremamente desagradável. E às vezes a pessoa fala que o mau hálito dela é do estômago. Exatamente. Às vezes não é, língua, a né? origem está ali nessa placa bacteriana que está na língua. É muito simples limpar a língua. Existem aqueles raspadores, né? Que às vezes as pessoas colocam, mas tem gente que sente um pouco de ânsia. A gente tem depois acostuma. Depois né? acostuma. Mas, ó, a escova de dente também, é sempre né? o caminho. Então, vamos limpando lá do fundo para frente, todos os dias, em todos os momentos. É assim que funciona. E o legal é acostumar as criancinhas desde pequenininhas. Exatamente. A mãe não coloca, quando vai higienizar a boquinha do bebê, uma gás no dedinho e acaba limpa, passa na linguinha também para limpa a língua, né? também, exatamente. Vai desensibilizando também, porque se nunca é tocada essa língua, também dá um pouco de reflexo, um pouco de ânsia. Então, a mãe precisa passar a gás na língua para ir desensibilizando o músculo também. E o legal seria que a gente escovasse a língua sempre que vai escovar os dentes. Exatamente. Né? Vai escovar os dentes, já faz a higiene geral. Né? Do fundo para frente e pronto. Vamos ver mais uma dúvida que surgiu da Marina? Existe um método caseiro para eliminar a saburra lingual? Minha língua está totalmente branca e com mau hálito. Já estou até com vergonha de conversar com as pessoas. A escova de dente. A escova só, né? Isso. Algumas escovas têm até uma parte, a parte de trás das cerdas, um pouquinho mais rugosa, que já é preparada para isso. Um pouquinho mais áspera, né? Isso, mas não necessariamente precisa ser usada aquela parte. As próprias cerdas podem ser utilizadas para limpeza da língua. Mas não precisa passar pasta de dente, não, nada disso. Nada. Mesmo porque os dentistas e os médicos, de uma forma geral, dizem que o que vai limpar não é a pasta de dente. A escova. A pessoa coloca um monte de pasta de dente achando que a pasta de dente é milagrosa. É a escovação correta, né? É a escova que limpa. Vamos ver mais uma? Raquel, enxaguante bucal pode levar ao surgimento de manchas na língua? O enxaguante bucal, ele tende a manchar um pouquinho os dentes, porque ele tem um pouco de corante. Então, hoje, as pessoas estão preferindo os enxaguantes menos coloridos artificialmente, também sem álcool, que são os menos prejudiciais. Então, né, podem acontecer algumas manchas mais nos dentes do que propriamente na língua. Tá. Mas não precisa também ficar usando enxaguante bucal, né? Água com bicarbonato, de vez em quando, perfeito. E pronto, né? Porque, gente, se a gente analisar, a gente começa a usar tanta coisa que, na verdade, vai dar uma falsa noção de limpeza. Porque o cheiro do enxaguante bucal é bom, mas se você não escovou, não vai adiantar nada. Exatamente. Não é? Só enxaguar, vai dar aqueles 2 segundos, depois... Como chupar uma bala. Volta não muda nada. Vamos ver mais uma, a última? É da Júlia. Meu filho fica o tempo todo com a língua dobrada. Isso pode causar algum problema? Sim, né? Dependendo de onde ele está apoiando essa língua, ele vai deformar a arcada dentária. Então tem que... E dependendo da idade da criança, a gente também pode perceber alguma troca ou alguma distorção na fala em função desse hábito inadequado. Na hora que vai falar, ele acaba não pronunciando direito as palavras, o R, né? o L, por exemplo, que são fonemas que exigem uma destreza de língua, precisa ficar atento, porque isso não é algo bacana. E quando a criança é pequenininha, acha-se que é só um pequeno hábito. Mas aí o costume leva depois a um quadro mais complexo, né? E muito mais complicado de tratar e de reverter. Pois é. Então, Julia, leva teu filho no fonoaudiólogo, é importante. Por sinal,
Você sabe que eu voltei a fazer com a fonoaudióloga. Por quê? Porque a gente que... E aí cabe professor, não é só quem trabalha em televisão. Quem fala bastante, fala do jeito errado. A gente vai destruindo as cordas vocais da gente quando a gente tem maus hábitos, né? Exatamente, Kátia. O uso excessivo e às vezes uma postura inadequada, né? Uma não impostação vocal correta, adequada, né? Vai realmente machucando. Prega vocal também é músculo, assim como a língua. Precisa exercitar. E precisa tratar. E para isso, a gente tem que buscar o auxílio de um profissional. Então, tá percebendo que o teu filho pequenininho, não importa, fala assim, mas ele tem só 2 anos. Depois passa, é criancês. Não, já leva no fono. Às vezes é uma dicasinha simples que evita depois da criança ter que ficar um período muito maior para resolver esse problema, né? Eu sempre brinco que bebezês é uma língua que não existe em nenhuma parte do mundo. Então Não, a gente tem precisa que ficar existir. bem atento. E nem achar bonitinho, porque ele troca as letras, porque é fofo, né? O R pelo L, outras. Leve num profissional para te ajudar a resolver o problema o quanto antes. E se você é adulto e tem outros problemas também, de fala, ou então dúvidas a respeito do que a gente disse, pergunte sempre para o médico. Não tenha vergonha de fazer suas perguntas, faça a sua listinha. Querendo sugerir algum tema, fique à vontade, manda pra gente. Doutora Ana Lúcia Duran, Voltam Mulheres, a gente esclarece a você. Vou passar um site, é Zambotier Duran? Zambote e Duran. Zamboteeduran.com.br e o Instagram, @zamboteduran.com.br. O Zambote, gente, é com 2 T's, tá? Porque aí você vai ter mais informações sobre o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Adorei, viu? Espero mais vezes. Obrigada mesmo.